Olá, meus queridos amados anjinhos, tudo bom com vocês? Espero sinceramente que sim. Vamos continuar com a nossa leitura da Bíblia hoje em Gênesis, no capítulo 11, versículos 10 ao 32. Descendentes de Sem. Não esqueça de já curtir esse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais com parentes e amigos que você quer que sejam abençoados através desse vídeo. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos que eu lançar aqui, tanto de pregações quanto de testemunhos. Amém? Vamos à leitura então. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. 100 anos? Nossa! E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. Depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. Depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos, gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. De Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão e seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, vamos deixar bem as coisas bem claras aqui, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Uma coisa que vale ressaltar aqui nessa história. Nesse período aqui que chegamos na história do nascimento, do Abrão, um reino chamado Egito já era próspero. E se passaram muitos e muitos anos entre a época do dilúvio, a Torre de Babel, e para chegar aqui. Eu não sei mais ou menos quantos anos se passaram, porque eu não sou boa com cálculos, então seria mais fácil se alguns de vocês calculassem. Mas eu sei que foram anos suficientes para que não só Egito, como outras nações do mundo despertassem, evoluíssem e se tornassem o que elas eram naquela época, porque o Egito já era uma nação conhecida, apesar de não ser citado aqui na Bíblia, ele só vai ser citado posteriormente. E a primeira citação, inclusive, à terra do Egito, se não me engano, é aqui, na história de Abrão. O Egito já existia, porém só é citado pela primeira vez aqui na Bíblia, na história de Abrão. E já era uma nação forte. Estava se fortificando, na verdade, na época. Não sei se era uma nação grande ou pequena, mas já estava se fortificando na época. Então, isso quer dizer que, ao longo de muitos e muitos anos, não só eles, os descendentes de Abraão, os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, se multiplicaram na terra, assim como foi a ordem do próprio Senhor após o dilúvio, para se multiplicar e encher a terra, como também tudo que eles usavam naquela época em relação a coisas que eles poderiam usar no dia a dia, utensílios, que eles também usavam cavalos. As coisas foram evoluindo muito nessa época e tudo isso foi vindo da sabedoria de Deus. Deus dava sabedoria e vamos ser sinceros, acredito que segundo o que mostra na própria Bíblia, pelo que a Bíblia deixa bem claro aqui na história, pelo que fica bem claro aqui, nessa época, e mesmo nessa época,
O único homem que eu acredito que fosse de fato temente a Deus era Abrão. Em nenhum momento aqui da história da árvore genealógica a gente percebe, a Bíblia menciona que os ancestrais de Abrão, eles eram homens tementes a Deus. E vale lembrar que muitas vezes, quando árvores genealógicas são colocadas assim, pai, filho, pai, filho, pai, filho, sempre há uma pequena menção de que tal homem, tal mulher andou com Deus. Inclusive, um dos ancestrais do Noé. Foi o ancestral de Noé. Inclusive, foi um dos ancestrais de Noé que andou com Deus e... Eu não lembro qual versículo fala que ele já não era e depois ele foi tomado para Deus, ou seja, ele não viu a morte. Segundo o que diz a própria palavra, que ele não viu a morte, que ele aparentemente transcendeu e foi diretamente para o céu sem ver a morte. Então, eu acredito que nessa época de Noé até Abrão, apenas Noé foi um homem temente a Deus e Abrão foi um homem temente a Deus, ou seja, todos os seus ancestrais não eram homens ou mulheres tementes a Deus. E possivelmente a Sara, ou Sarai ainda na época, se tornou uma mulher também temente a Deus através da convivência de Abrão. E eu acredito que talvez, não é uma suposição, não tenho certeza, o Abrão apenas sentiu no coração dele sendo um homem temente a Deus, porque é que nenhum homem tem mencionado na Bíblia que o pai dele ensinou alguma coisa para ele sobre a Bíblia, mas provavelmente, muito provavelmente, e se não me engano até eu já vi um arqueólogo falando isso, de que os ancestrais dele sempre deixavam escritos assim em pedras, assim, de alguma forma talhadas em pedra, a história, não só aqui, na história de Abraão, mas povos antigos daquela época. Eles passavam histórias uns para os outros, né? Porque afinal de contas, os filhos de Sem, Cã e Jafé, eles passaram para frente a história do que aconteceu, que a família deles foi a única sobrevivente ao grande dilúvio. Então, essa história pode ter sido modificada ao longo dos anos, mas eu tenho certeza de que mesmo nessa época, eles já tinham noção, já tinham ideia do que aconteceu na época de Noé, o grande dilúvio, que destruiu a maior parte da raça humana, só não destruiu tudo porque Noé e sua família foram os únicos sobreviventes, assim como os animais que estavam na arca. Então, a humanidade cresceu muito, a humanidade evoluiu muito, e ainda assim, a humanidade continuava sendo perversa. Mas o Senhor havia prometido que não destruiria a raça humana novamente. Então, por isso, não havia mais histórias de dilúvios. Aliás, a história do dilúvio havia, mas não haveriam mais dilúvios na Terra, porque o Senhor havia prometido que não mais destruiria a raça humana. Tanto é que Jesus veio aí justamente para impedir que Deus pudesse de alguma forma ter alguma chance de se irar. Não acredito que Deus fosse se irar novamente porque o Senhor não é mentiroso. Se ele prometeu, então ele iria cumprir. Não importa o que ele tivesse que fazer, ele iria cumprir a palavra dele de não destruir a raça humana novamente. Porém, a raça humana é difícil. Se hoje em dia já é quase suportável para você e para mim convivendo com algumas pessoas, imagina naquela época. Se bem que eu acredito que naquela época as pessoas não eram tão horríveis quanto elas são hoje. Sim, acredite. Eu acho que pelo menos a raça humana é muito pior hoje em dia do que era naquela época. E se naquela época Deus chegou a destruir Sodoma e Gomorra e enviou o dilúvio porque o ser humano era horrível, imagina se hoje Deus não tivesse prometido que não iria mais destruir a raça humana. Eu acho que não ia precisar de nenhuma doença, nenhuma praga no mundo para matar as pessoas. Deus ia fazer isso apenas como ele fez no passado. Talvez outra coisa como o dilúvio ou alguma coisa parecida, mas eu acredito que se Deus não tivesse prometido isso, a gente provavelmente teria muito menos do que 7 bilhões. 8 bilhões, se não me engano. Eu acho que, se não me engano, a contagem atual está em 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas no mundo. Seria muito menos que isso. Muitíssimo menos. Então, vamos ser gratos pela misericórdia dele nas nossas vidas, porque sim, há grande misericórdia. Ainda que nem sempre coisas boas aconteçam nos dias das nossas vidas, mas a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre e ela está presente na minha e na sua vida. Amém? Então agora, vamos orar. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso Pai, primeiramente, te agradeço, Senhor, pela chance que o Senhor deu lá atrás, através da história de Noé, para que o ser humano pudesse crescer, se multiplicar da terra e para que, através dessa multiplicação, povos e povos pudessem ser abençoados. Agradeço pela vida de um homem que um dia existiu, Abraão, e que através dele ele foi o primeiro homem a de fato demonstrar fé. Porque tua palavra não menciona que não era um homem de fé, mas não era um homem diferenciado dos seus. O primeiro homem mencionado com fé é Abraão. E através da atitude dele, nós também podemos ter novas chances. Mas agradeço ainda mais, Senhor, pelo envio do teu Filho amado, o Senhor Jesus, para que hoje nós possamos desfrutar
da tua imensa graça em nossas vidas. Fortalece nosso coração, Senhor, e molda-nos para que possamos ser cada vez mais e mais semelhantes a Ti, não apenas em aparência, mas no coração, nos sentimentos, nas palavras e ações. Nós possamos ser motivo de orgulho para o Senhor, não orgulho de soberba, mas orgulho de deixarmos o seu coração feliz com nossas atitudes e palavras. Eu não sei, Senhor, como essa pessoa chegou aqui nesse vídeo. Talvez precisando de um milagre, precisando de alguma grande e radical mudança em sua vida. Então, que ela possa ver essa mudança radical acontecer em sua vida e que ela possa testemunhar o seu grande poder e o quão maravilhoso o Senhor é para aqueles que te amam e que confiam em ti, Senhor. Eu agradeço pela vida dessa pessoa que está me assistindo e que ela possa ser muito abençoada. Eu sei que ela ainda vai enfrentar problemas, mas que o Senhor possa fortalecer o coração dela para que ela não desista e para que ela ainda consiga louvar e engrandecer o teu nome mesmo em meio às maiores dificuldades. Te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de poder estar no lado dessa pessoa, de poder falar com essa pessoa, de poder passar a tua mensagem para essa pessoa, Pai. Muito obrigada por tudo, meu Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida. Te cubra com a sua poderosa mão e te encha de graça e de alegria. Ainda que venham dificuldades, que você possa ser forte no nome do Senhor Jesus e vencer a cada uma delas e glorificar o nome poderoso dele. Amém? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.